Que a santa paz de Deus, o amor do Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo, em qualquer lugar, em qualquer país, aonde você se encontra neste momento. Que a graça de Deus Pai, Todo-Poderoso, a força criadora de todo esse universo infinito, o macro, o micro, as dimensões espirituais e os mundos paralelos. Que a santa paz de Deus esteja com você, como você estiver. Primeiramente, nós damos graças a Ele, a força criadora de todas essas coisas, por mais um dia nesta vida, pela nossa existência neste universo. Damos graça porque estamos novamente aqui gravando mais uma semente de luz. Hoje nós vamos gravar do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebei. Assim ensinou Jesus nos seus ensinamentos, quando enviou os mais de 70 discípulos, dizendo a eles: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Ide em todas as cidades, todas as aldeias, no campo, anunciar as boas novas do reino de Deus. E ensinai, é chegado para vós o reino de Deus. Portanto, arrependei-vos dos vossos erros. Consertar diante do Todo-Poderoso. Porque o reino de Deus está mais perto de vós, quanto mais vocês esperam. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expelir os espíritos contrários. De graça recebeis, de graça dai. Agora vamos analisar, na luz da doutrina dos Espíritos, aqueles que se diz na mídia, no rádio, na imprensa, nós que somos cristãos, realmente são cristãos? Então vamos examinar. Analisamos a semente de luz anterior, capítulo 25. E disse Jesus: batei, batei, que a porta abrir-se-á. Busca, que vai encontrar. Pede, que recebe. Percebe? O Mestre Jesus apenas diz simplesmente: bate, a porta vai abrir. Busca, que você encontra. Pede, que você recebe. Simplesmente. Não criou nenhuma imposição. Voltamos para o capítulo 26, dai de graça o que de graça receber. O chamado evangélico cristão, eles fazem isso. A máxima deles é essa: o justo viverá da fé.
não mediante a obra. Vamos analisar? Depois de analisar, vamos conferir no Estatuto, na Carta Magna do Evangelho de Jesus, a Carta Magna do verdadeiro cristão. Capítulo 5, 6 e 7 do primeiro livro do Novo Testamento do evangelista Mateus, que é o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Depois nós vamos analisar quem dentre esses estão enquadrados. Este é a máxima do verdadeiro cristão. Vou começar de um movimento. Uma igreja, eles pregam assim. Assim é a sua doutrina. Irmão, se você tem uma enfermidade, se você tem um problema, se você tem um trabalho feito de macumba na sua vida, se tudo está dando errado na sua vida, venha até a nossa igreja. Faça um propósito a Deus. O propósito é esse. Você vem à igreja, faz um propósito que todo mês você deposita. Começou com R$5, passou para 7, depois foi para 10. É por causa da inflação, por causa do dólar que sobe, né, todos os dias. Então você deposita R$10 no nome de cada um da sua família. E ela será abençoada. Mas tem uma coisa. Você tem que fazer o depósito. Aí eles passam 4, 5 contas de banco, onde a igreja tem a conta, né? Você vai depositar essa quantia na conta da igreja, mas você tem que trazer o recibo do banco e dar para o pastor. Porque segundo o pastor, ele tem que ir, o final de semana ele tem que ir lá no monte, onde ele vai se consagrar. Então ele leva esses recibos e apresenta a Deus. Quando ele apresenta a Deus, então Deus, você recebe a bênção. Você só vai receber a bênção depois que ele apresentar o seu recibo lá no monte. E eu vi ele reclamando, meu irmão, minhas irmãs, vocês nem imaginam o meu sacrifício. Às vezes eu tenho que subir o monte com uma sacola com mais de 30 quilos nas costas. Raciocina mesmo. Quanto pesa um recibo de um banco? Para chegar a 30 quilos, é muito dinheiro depositado na conta da igreja. Você não acha? Um outro dirigente, isto eu ouvi. Porque na televisão, ele falando, quando ele falava sobre dinheiro, a nossa igreja, irmã, está endividada. Olha, vocês nem sabem o sacrifício que eu faço. Eu passei a noite toda orando, pedindo a Deus o entendimento de como resgatar dinheiro, como conseguir dinheiro para que nós saímos do vermelho. Lá pelas tantas da madrugada, então o Senhor veio a mim e me deu uma solução. Você presta atenção. Nós estamos no tempo da Olimpíada. Se você depositar R$100 na conta da igreja, você vai receber virtualmente uma medalha de bronze. Se você depositar R$500,
você vai receber uma medalha de prata. Agora, se você depositar R$1.000, aí a coisa muda de figura. Você recebe uma medalha de ouro. Você vai receber todas as bênçãos que você precisa para você e a sua família. Agora vamos para o terceiro caso. É de uma representante, é uma mulher. No começo do programa no rádio, ela explica: irmãos, o que eu estou dizendo para você me foi revelação de Deus. Deus revelou para mim a solução para resolver o problema da nossa igreja. Se você tem um problema na vida, se você tem um trabalho de macumba na sua vida, problema de enfermidade, problemas que não têm solução, então você venha à igreja. Tem que vir na igreja dela. Faz uma ficha, fazendo uma promessa, um comprometimento, que você vai depositar todo mês R$91 na conta da igreja. Isso é individual. Cada pessoa tem que depositar R$91, concernente ao Salmo 91, que é para eles a oração poderosa, a oração forte. Raciocina, meu irmão. Dentro do Evangelho de Jesus, dentro do Sermão da Montanha das Bem-aventuranças, aonde é que nosso Senhor Jesus Cristo mandou os seus discípulos ensinar a negociar, a barganhar com Deus. O Deus que manda, que pede para que irmos pregar as boas novas de graça. Porque de graça recebesse, de graça tem que fazer. Você não pagou nada para você receber este dom de cura. Agora vamos falar de um outro movimento que os evangélicos protestantes, o que se diz que são cristãos, ele diz que esses movimentos é o movimento das trevas, é o anticristo. Vamos começar por um dos maiores médiuns do nosso país e quase do mundo inteiro, Francisco Cândido Xavier. Nasceu numa pequena cidade no estado das Minas Gerais. Trabalhou durante 35 anos. Viveu até os 92 anos com uma simples aposentadoria que ele recebeu pelo seu trabalho. Este homem que eu ouvi de vários pastores, de vários evangélicos, dizendo que ele é o Moisés das trevas. Este homem deixou um legado de mais de 525 livros de autoajuda, falando de Jesus, explicando o Evangelho e a terceira revelação. Mais de 10.000 cartas de autoajuda para mãe para o filho, filho para a mãe, esposo para a esposa, esposa para a esposa, que deixaram o corpo físico. Olha, não é como a igreja prega que tudo termina no túmulo. A morte não existe.
A vida continua depois da vida, porque eu estou mais vivo do que nunca. Na grande São Paulo, na cidade de Guarulhos, existe uma instituição chamada CEAL, Casa de André Luiz. Eles cuidam de mais de 2.600 irmãos com deficiência intelectuais, gratuitamente. Eles não usam nenhuma chantagem, nenhuma prosperidade, nenhuma artimanha para arrecadar dinheiro. Os dirigentes, ninguém recebe salário, são voluntários. A instituição vive a venda dos livros que os médios psicográficos escrevam e doam gratuitamente, como os 525 livros de Francisco Cândido Xavier foram doados todos. Ele nunca recebeu um tostão por um livro que ele escreveu. Tem mais. Lá em Salvador, na Bahia, um médium, escritor, tem mais de 300 livros escritos por psicografia. Ele tem a Mansão do Caminho, que tem mais de 80.000 metros quadrados. Eles cuidam de mais de 3.000 crianças, centenas de famílias de mãe e de pai. Que não tem condição sobre-humana. Eles cuidam, dando emprego, alimentação, saúde, estudo para as crianças, desde o pré-natal até a faculdade. De onde sai o dinheiro? Não é com chantagem, não é com propósito, não é com negociação, com barganha com Deus, não, meu irmão. É oferta voluntária. Qualquer pessoa que quiser ajudar é voluntário. Ele tem mais de 300 livros psicografados por ele. Não recebe nem um tostão. Tudo é doado para a instituição. Mas como é que ele vive? Pela aposentadoria. Ele trabalhou a vida toda como trabalhando no escritório. E aposentou. Pergunto para você, as 3 primeiras instituições, as 3 segundas instituições. A primeira que se diz, nós os cristãos. E a segunda, o Espiritismo, a terceira revelação, é a obra das trevas. Você que está nos assistindo, analisa cada uma dessas instituições, entra na internet, prova se é mentira minha. Conheça Chico Xavier, se você não conhece. Conheça a Casa de André Luiz. Conheça a Mansão do Caminho em Salvador. Depois você vai lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Estatuto. É a carta magna do verdadeiro cristão. Aí você examina, eu quero que você examine. Qual dessas instituições é realmente o verdadeiro cristão? É uma coisa sua. O Senhor Jesus nos ensina. Conhece a verdade, que ela te liberta. O nosso irmão Paulo, ele nos ensina. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, porque as coisas velhas passaram.
tudo se transformou em nova. É a boa nova. Jesus é aquele que veio trazer a lei que nos libertou da lei do pecado e da morte. Quem inventou a lei, o pecado e a morte? A igreja. Portanto, tenha cuidado. Desperta você que dorme no sono da indolência. Cristo vai te esclarecer o que você tem que fazer. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista deste grupo. E sou também administrador. Convidamos a você, meu irmão, a você, minha irmã, aonde você estiver, em qualquer parte deste planeta Terra, a fazer parte do nosso grupo, formar um grupo aí aonde você se encontra. Entre em comunicação conosco. Vamos libertar o nosso planeta Terra da escravidão da igreja. Porque a igreja, a religião, é uma senzala espiritual. Jesus Cristo nos deu a carta magna, que é o Evangelho. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.